Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Muito bom estarmos juntos, permanecermos juntos, nos encorajarmos, nos elucidarmos. Maravilhoso. Eu os felicito pela sua decisão. Eu felicito os amigos espirituais de vocês, os meus, os nossos, os amigos espirituais que coordenam esse trabalho, porque é muito bom aprendermos juntos. Nessa época que a sensação é de desespero, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, guardemos a certeza que se juntar, o bicho foge. Não é? Muito bom estarmos juntos. Que assim permaneçamos. O que quer que tenhamos que enfrentar, se enfrentarmos juntos, estaremos melhor. Muito bom. Vamos ver se a gente consegue. A Andréia está falando que o som está baixo. Se você puder dar um retorno, Andréia, se melhorou, por favor. Senão a gente reinicia. Melhorou o som? Por favor. Por favor, um retorno desse som para a gente ver o quanto melhorou. Ah, que ótimo. Então vamos lá. Hoje queremos trabalhar a transformação. A questão da transformação em nossas vidas. Por que nós temos resistido à transformação? Porque os homens de todos os tempos, diante dos luminares, perseguiram os profetas, acusaram, julgaram, assassinaram Sócrates, Jesus, João Batista. Por que essa resistência à mudança, essa resistência à melhoria? O próprio medo essencial é um medo à mudança. Dizem os estudiosos, e não é muito difícil de verificar o acerto dessa verdade, que todo medo é medo da morte. Todo medo é medo da morte. No fundo, nós tememos a morte, o que parece absolutamente natural. Não é? É um instinto. Também resistir ao movimento também parece natural. É uma lei da física, é uma lei dos objetos, da matéria, que a cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Portanto, reagir, resistir ao movimento é natural. Mas natural para quem? Natural para as coisas, natural para os seres primitivos. E se a Terra estiver realmente como anunciaram os Espíritos, se transformando de um estágio de expiação e provas baseado na dor para outro estágio de regeneração baseado na boa vontade, se nós conseguirmos, quer dizer, se nós continuarmos resistindo à mudança, gerando, sendo daí a origem à dor. A dor vem da resistência à mudança.
que apesar de ser natural para os seres primitivos, para a matéria, já não é mais natural para aquele ser que quer evoluir? Se nós continuarmos resistindo, daremos um recado para a vida: precisamos de mais dor. E então seremos enviados a planetas de provas e expiações baseados na dor, onde vamos reviver, onde vamos repetir, como um aluno que não passa de ano, repetir as lições até que a aprendamos. Sim, há coisas naturais para estágios primitivos, mas para aqueles que se candidatam a avançar de estágios primitivos, deixa de ser natural. Paulo de Tarso, na magnífica Carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz que quando ele era menino, ele pensava e agia como um menino, mas que agora que era homem, pensa e age como homem. Se é e é natural a matéria resistir às mudanças, resistir a transformações, se é natural ao corpo ter medo, reagir, fugir da morte, para todo aquele que quer avançar sobre a sua tendência de ser matéria, avançar sobre a sua tendência de ser animal, uma nova atitude é exigida. Maravilhoso desafio da esfinge, ser meio animal, meio humano, que lançava essa situação para toda a humanidade: decifra-me ou te devoro. Se nós não nos decifrarmos, se nós não avançarmos com boa vontade, ficaremos retidos na posição primitiva, na posição da matéria, na posição do corpo. Precisamos demais entender o que é a mudança, o que é a resistência e como a vida age para cada um de nós. Será que existe na natureza, será que existe em nossas vidas mudanças excessivas? Será que o computador de Deus pode ter quebrado ao escolher que estivéssemos aqui vivendo essas situações? Será que a lei de atração, que faz com que se aproxime de cada ser exatamente aquilo para o que ele está maduro para viver, será que nós devemos duvidar dessa lei? Usando a expressão bíblica, se Deus é por nós, se Deus nos oferece o remédio, a lição perfeita, quem será contra nós? Apenas nós mesmos. Se, diante da lição perfeita, diante do remédio perfeito, continuarmos resistindo ao aprendizado e à cura. Gosto muito da imagem vivida nos ambulatórios, nos hospitais, na qual a enfermeira experiente vem com os copinhos de plástico e com as drágeas referentes, prescritas a cada doente. Depois de pouco tempo, a sua experiência já aponta aqueles que são resistentes à cura, que colocam as drágeas embaixo da língua ou entre os dentes e a gengiva, para depois, com a saída da enfermeira, jogar fora.
Por que um doente boicota o seu próprio aprendizado? Essa pergunta é fundamental e a experiência hospitalar, as alternativas pelo menos que a minha reflexão alcança, de por que um doente hospitalar mesmo, da matéria, resiste à cura, nos ajuda a entender por que nós, doentes do espírito, temos resistido à cura. Porque um doente, para cuspir os remédios, para não tomar, não seguir as prescrições, das duas uma. Ou não se acha doente, o doente, quando não se acha doente, não vai atender às prescrições médicas. Ou até se reconhece doente, mas não acredita no médico. Que tipo de doente somos nós? Arrogantes? Que não se reconhecem doentes? Será que somos esses? Ou será que somos doentes que duvidam do médico? No hospital perfeito de Deus, quem duvida do médico, duvida dos enviados de Deus, duvida, enfim, de Deus. As duas posições, as duas causas caracterizam, conduzem ao atraso, à paralisia. Paralisia é doença, paralisia é escravidão. Paralisia é não evolução. É repetição. Paralisia nos leva à repetição das lições, à repetição das dores, dos chamamentos. É terrível isso? Claro que não. Aprendemos pela teologia, pelas religiões tradicionais, que aqueles que erram vão ser castigados para sempre nos infernos. Aprender com os espíritos que aqueles que resistirem à mudança, aqueles que não se abrirem à mudança, aqueles que permanecerem na ilusão, no equívoco, na violência, vão apenas viver mais vezes os chamamentos enfáticos, quem sabe mais vezes e mais enfáticos do que temos vivido na Terra? Provavelmente sim. É muito melhor do que os infernos. Deus não nos condena a sofrimentos, Deus não pune ninguém, apenas nos dá novas e novas, infinitas possibilidades, infinitas oportunidades de aprendizado. Esse Deus de amor precisa ser aprendido por todos nós, não é mesmo? Maravilhoso que assim seja, é assim que nós nos candidatamos ao aprendizado, à revelação, à transformação. Entender então o porquê temos resistido à mudança é fundamental para entendermos a nós mesmos nesse momento, porque os trabalhadores da última hora, a classe de recuperação da escola, são os mais teimosos, os mais resistentes à mudança. Agora precisamos entender o que acontece com aqueles que resistem à mudança. Lá no hospital, claro, os resistentes à mudança vão reclamar dos seus colegas de quarto, dos colegas de outros quartos que receberam alta.
e chamar ao médico, como pode ser que outras pessoas estejam sendo promovidas, estejam recebendo altas, estejam com a saúde recuperada e eu não? Você não se reconhece nessa posição? De reclamar por que as dores, por que a volta das situações, por que as coisas adversas, contrárias acontecem? Pois o médico, nessa situação, nos faria uma pergunta: você tem tomado as medicações prescritas? E aí, em nome da verdade, seríamos obrigados a responder: não. Ora, se estamos no hospital perfeito, se as prescrições médicas são exatas, resistir às prescrições é atrasar a nossa cura, atrasar a nossa alta. É prolongar a dor, a desarmonia. Como reclamar? Só há uma posição para o doente. Em oposição àquela do doente teimoso, o doente que se abre à cura precisa admitir-se doente. Essa humildade é absolutamente fundamental. Só sei que nada sei foi a prescrição de Sócrates. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Nós sabemos que somente o aluno que reconhece a sua incompletude, somente o doente que reconhece a sua doença, se abre à mudança, se abre à cura, se abre ao aprendizado. Primeira tarefa é essa. Segunda tarefa, de novo, espelhada em oposição ao doente resistente. O doente que aceita precisa aprender a confiar no médico. É urgente. Logo, a direção do hospital em que nós estamos, a direção do Hospital Terra, passará em revista todos os quartos do imenso hospital para avaliar a situação de cada doente. E tenham certeza, meus amigos, minhas amigas, os doentes mais resistentes precisarão ser enviados a outros hospitais, a alas intensivas de outros hospitais, onde tratamentos mais fortes precisarão ser feitos. Se um médico, detectada uma doença em seu estágio inicial, orienta o paciente a mudar o regime alimentar, a rever a sua alimentação, as suas preocupações, a atitude com a qual vê a vida, a sua relação com o seu corpo, abrindo-se ao movimento, ao exercício, e esse doente se fecha, ou por não se reconhecer doente, ou por não confiar no médico, a doença avançará e só restará ao médico tratamentos mais drásticos. Numa segunda consulta, quem sabe ele precise de, se for um câncer, uma quimioterapia, uma radioterapia. Numa terceira, não poderá escapar da cirurgia. Não é? Os tratamentos são assim. A vida é assim. Você se comunica com uma pessoa com déficit auditivo,
Você fala normalmente, não é ouvido, aumenta a sua voz, ainda não é ouvido, só lhe resta falar mais alto e mais próximo. Jesus está próximo como nunca da humanidade. Jesus nunca esteve distante. Mas sim, a vida está falando alto com a humanidade e vai falar ainda mais alto, dada a multidão dos teimosos. Se nós acordarmos agora, se nós avançarmos no amadurecimento pelo entendimento de quem somos, alunos e pacientes, de onde estamos no hospital e na escola, de quem nos trata, os prepostos de Jesus, Jesus o preposto de Deus. Que não caia uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que tudo no hospital é terapêutico e absolutamente tudo nessa escola é pedagógico. Com essa certeza, com essa confiança, não apenas em Deus, mas em suas leis, em seus prepostos, em tudo que nos envolve, ganharemos a fabulosa aceitação. Aceitação é um termo muito mal compreendido que alguns pensam que é passividade perante a vida. Muito pelo contrário, é a aceitação que nos leva ao movimento, que nos tira da acomodação e nos leva ao movimento. Aceite as suas incompletudes, aceite os seus erros, aceite as suas doenças. Ninguém aprende sem errar, ninguém precisa de punição para começar a se transformar. Precisamos todos de aceitação. Aceitação do que somos, aceitação de onde estamos e aceitação das prescrições da vida, através da lei de atração, para que nos transformemos, nos curemos e aprendamos. Compreender a ação de Deus nesse momento é a coisa mais inteligente a ser feita, a condição para passarmos da posição de acomodados para a posição de incomodados, porque são os incomodados que se mudam. Passar da posição dos paralíticos para aqueles que se movimentam. Disse Jesus ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ajuda-te e o céu te ajudará. Que essa visão, que esse sentimento, que essa sensação de estarmos no colo de Jesus, estarmos no abraço do Mestre, no abraço do médico maravilhoso, nos estimule a sair da acomodação, a sair da paralisia para o movimento. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. A tua aceitação da vida, como para um alcoólatra, como para qualquer viciado, aceitar-se viciado é condição maravilhosa para a cura. Felicito a todos os amigos doentes nesse hospital. Felicito a todos os amigos alunos nesse hospital. A se reconhecerem alunos sem luz, a se reconhecerem doentes com a necessidade de sermos pacientes, mas sabendo que aceitação e paciência nada tem de passividade, nada tem de paralisia, ao contrário, é o que nos impulsiona ao movimento essencial. Aprendizado, transformação,
morte no sentido simbólico para todos nós. Passemos cada vez mais e agora, pela compreensão do processo do projeto pedagógico de Deus, a aceitar as mudanças, a perceber o sentido de tudo que acontece à nossa volta. Uma doença, um desemprego, um conflito, toda dor, mas também toda oportunidade de solidariedade, de fraternidade, de caridade, de amor. Ou seja, tudo à nossa volta, como limitação e como possibilidade, enxergados, percebidos, nos impulsionarão à transformação. Então, meu amigo, minha amiga, viva a transformação. Muito bom, um grande abraço a todos vocês. Muito bom estarmos juntos. Maravilhoso que possamos entender e mudar. André Salvatore, Esther Ponsoni, Sayonara Angélica, Marlene Cunha, Mônica Silva, muito bom estar com todos vocês. Compartilhem, transmitam essa vacina perfeita da aceitação, da esperança, da boa vontade para a transformação e a cura. Porque o momento é definidor e da nossa atitude depende o nosso futuro. Ajuda-te e o céu te ajudará. A tua fé te salvou. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Um grande abraço, prazer aprendermos juntos e até a próxima.